Amém. Voltamos. Quarta verdade. Nós já entendemos que Deus é que dá o crescimento, que Deus tem uma área, ou tem uma competência que é só dele. E não adianta você meter a mão naquilo que pertence a Deus. Então vamos descobrir qual é a nossa parte. Amém ou não? Qual é a nossa parte então, nessa obra? Qual é a quarta verdade? Somos o quê? Diga, somos cooperadores de Deus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. 1 Coríntios 3:9. Qual é o meu trabalho, afinal de contas? É muito importante nós concentrarmos a nossa atenção naquilo que nós fazemos, nosso trabalho. Vamos pegar esse texto aqui para a gente entender um pouco dessa obra. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo fez o quê? E o crescimento veio de quem? De Deus. Ele está usando aqui a igreja, ele está usando uma figura para a igreja de uma lavoura, de uma plantação. Ele falou: eu plantei, Apolo fez o quê? Regou. Alguém aqui sabe plantar? Alguém sabe plantar igrejas aqui? Como é que uma pessoa planta uma igreja? Como é que se planta uma igreja? Alguns anos atrás, eu tinha uma mania, virou mania. Eu falei tanto sobre a parábola do semeador, tanto, que eu não só falei da parábola, eu levava os irmãos a decorar a parábola do semeador. Então os irmãos tinham que decorar, né, Denise? O pessoal ficava com medo. E eu pegava um microfone sem fio desse, andava no meio dos irmãos, então, dizia assim: então o semeador saiu a semear, e passava o microfone. Os irmãos ficavam desesperados. Quando eu entrava naquele corredor, o pessoal ficava: ai meu Deus, e baixava a cabeça e orava. Falei: gente, a única maneira de não ficar com medo é decorar a parábola. Decora e está resolvido. O semeador saiu a semear, e ele semeou. Parte da semente caiu aonde? Eu acho que vou vir para cá um tempo, Samuel, para ensinar esses irmãos a parábola do semeador. A primeira parte, ele fala que caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram a semente. Depois fala que uma segunda parte cai no meio de pedras, no lugar de pedras. Diz que não tem raiz profunda em si mesmo e cresce rápido, mas quando vem um sol, porque não tem raiz, seca. A terceira parte, ele diz que cai no meio dos espinhos, e aí os espinhos crescem juntos e sufocam a planta, ela não dá o fruto esperado. Mas a quarta parte cai onde? Na boa terra. Você lembra que eu falei que eu considerava vocês a boa terra? Falei isso ontem. Lembra disso? Falei: ah, meu Deus, terra boa. Deu 30 por 1, deu 60 por 1, deu 100 por 1 de fruto. Depois vem a explicação que Jesus dá. Essa parábola aparece em três evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas. Ela é tão importante, essa parábola, que 3 evangelhos escreveram essa parábola. No evangelho de Marcos, você vai encontrar uma pergunta que Jesus faz sobre essa parábola, que vale a pena você pensar em casa depois. Jesus faz uma pergunta assim: vocês não entenderam essa parábola ainda? Como então vocês vão entender as outras parábolas, se vocês não entendem essa? Jesus está dizendo que essa parábola é uma chave para você entender o reino de Deus. Vamos lá para a explicação da parábola. Quem se lembra?
A parte da semente que caiu à beira do caminho e a ave tirou. Vamos definir. Em primeiro lugar, o semeador é o que prega, é o que semeia, é o pregador. Porque Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. E você não adianta dizer que você não é pregador, porque você é um pregador de Deus. Todos são, todos pregam Jesus. Todos podem fazer e devem fazer. Os novos convertidos fazem melhor isso do que os velhos. Os velhos enferrujam, os novos são joia, os novos estão no primeiro amor. Os novos entendem, porque está muito recém a conversão deles, eles sabem que uma pessoa sem Jesus vai para o inferno. Daí ele quer falar, ele quer anunciar, ele está muito vivo dentro dele. E ele é um semeador também. Então o semeador é quem lança a semente. A semente é a palavra do reino. E o solo? O que é o solo? Quem se lembra? Eu realmente vou ter que vir para Cabo Frio, passar uma temporada aqui. O solo é o coração do homem. Então aqui, o pregador é o semeador, a palavra é a semente e o coração é o solo. Solo número 1. Quem está procurando a Bíblia, Mateus 13. Solo número 1. O solo número 1, ele diz que é a beira do caminho, é um coração duro. Ele falou que é aquela pessoa que ouve, mas não compreende nada, e o pouco que entende, o diabo vem e arranca dele. Você semeou, tem gente que é duro mesmo, coração pisado. Eu costumo dizer que esse coração é a beira do caminho que foi muito pisado, está muito endurecido. Uma pessoa muito sofrida desconfia de todo mundo. Se você começar a falar de você quer meu dinheiro, né? Quer meu dinheiro, quer me roubar, né? A pessoa está assim, está endurecida, está desconfiada, está ferida. Está à beira do caminho. O solo número 2 é aquele que não tem raízes profundas. Recebe com alegria a palavra. Que bom, é isso que eu estou querendo. Aleluia, sou crente agora. Mas é raso, não tem raiz em si mesmo. E o sol é a perseguição por causa da palavra. Diz que quando vem a perseguição por causa da palavra, ele não suporta porque não tem raiz profunda. E aí morre, corre fora, desiste rápido. Você conhece esse tipo de gente. Mas diz que também tem um terceiro que caiu nos espinhos. Os espinhos, se você reunir os 3 evangelhos, você vai entender que são 3 coisas: o amor pelas riquezas, o desejo de ficar rico, o correr atrás do ouro. Depois ele fala que é o cuidado da vida. Cuidado da vida é o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como é que eu vou comer, como é que eu vou vestir. Cuidado da vida. Jesus falou que um discípulo dele não tem que se preocupar com isso. Jesus foi claro, Jesus falou: o discípulo meu não se preocupa com isso. Olha os pardais, olha o lírio, você não tem que se preocupar com isso. Se é o mundo se preocupa, você não. Eu cuido de você. Depois ele disse que o terceiro é o deleite da vida. E aí até pobre tem isso. Basta ter uma televisão, um saquinho de pipoca, uma garrafa de Coca-Cola. E um motivo para ficar em casa, se deleitando. Hoje não, hoje vou ficar aqui. Tem alguém precisando, vai morrer sem mim, que eu preciso. Vai ficando. Eu já vi gente que nunca visitou uma pessoa, até o dia que entrou no marketing de rede, aí visitou. Eu lembro do irmão que falou assim: puxa, Franco, eu fiquei tão feliz de receber a visita de um fulano. Chegou lá em casa debaixo de uma chuva, ou numa angústia, precisando mesmo de uma palavra de amigo, de irmão. Aí chegou aquele irmão na chuva, eu falei: Jesus, tu enviaste teu anjo. Mas o irmão que nunca falou com ele, nem quase conversava com ele. O irmão entrou num negócio novo, um negócio para ganhar dinheiro, tu vai ficar rico agora, um marketing de rede. E aí começou a anunciar para ele o marketing de rede, mas nunca teria coragem de anunciar Jesus. Pessoas movidas por dinheiro fazem um monte de coisa. Tem gente que na época das eleições entrega santinho na rua. Aqui, meu candidato, toma aí, gente boa, mas sem nenhuma vergonha. Mas não tem coragem de dar um folheto falando de Jesus. Não tem a mesma ousadia para falar de Jesus. É motivo errado, é coração fora. Agora tem uns malucos por Jesus, meu irmão. A gente está até falando isso hoje. Eu estou com saudade daquelas conversões loucas. Aquele cara que quando se converte, fica apaixonado por Jesus. Há muito tempo que eu não vejo um negócio desse, genuíno, profundo, real.
Parece que quem se converte ultimamente está meio soft, meio fofo, meio light. Eu sou de um tempo que as pessoas se convertiam e queriam tudo com Jesus, ficavam doidas por Jesus. Era tudo ou nada. Parece que agora a pessoa vem com uma certa reserva ainda. Mas tem corações que são sedentos por Deus e querem tudo com Jesus. Plantar uma igreja é muito fácil, irmão. Plantar a igreja é pregar a palavra. Abre a tua boca e fala. Qualquer um pode fazer isso, e se você é novo convertido, você faz melhor que os outros. Você dá o teu testemunho, vai falando do teu jeito, e Deus é que convence. Você lembra quem convence? Quem convence? Deus convence. Eu conheço um cara que fala tudo errado, e quando fala, ainda é difícil de entender, que ele fala, mas é um ganhador de almas. Onde ele vai, ele fatura a gente para Jesus. Falei, cara, é um verdadeiro milagre, porque eu não consigo te entender, os incrédulos te entendem, que milagre isso. Mas eu, quando falo também, a minha voz não é fácil de ser compreendida, é? Não, minha voz, meu som é fechado, e quando eu tento falar espanhol, fica pior ainda, mas o Espírito Santo vai fazendo, do jeito dele, é Deus que faz. Você pode dizer amém ou não? Você tem que ousar. Você vai plantar muitas igrejas se você semear. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem não semeia nada, não vai colher nada. Se você falar assim, eu nunca ganhei uma alma para Jesus, é porque tu não fala. Deus escolheu salvar o mundo pela pregação do Evangelho. Você tem que ousar. É claro que alguém pode te dar um treinamento, ensinar o que pregar, o que falar, a importância da semente. Porque não é qualquer semente, é a palavra do reino. Mas o novo convertido sai falando de Jesus, das maravilhas do Senhor, e aí começa a converter gente. Porque ele, potencialmente, é o que eu gosto. Diga comigo, posso plantar, mas também posso regar. O que é regar? Porque depois que nasceu lá, ou está no período lá, é bom dar uma regadinha, molhando, ou então depois que já começou, botou a carinha para fora, é aquela pessoa que tem uma outra graça, para ensinar, para discipular, para tocar, para cooperar com o crescimento da igreja, e aí, Deus está distribuindo essa graça. Eu sei que é mais fácil plantar do que regar, nesse sentido, mas uma nota para você: não adianta regar na beira do caminho, não vai nascer nada aí. Tampouco regar no meio das pedras, essa aí não tem raiz profunda. O problema não é a falta de água, é a falta de raiz profunda. Não adianta também regar nos espinhos, vai perder tempo aí. Você quer uma palavra de Deus para a tua vida? Procura os fiéis idôneos, procura a gente que tem um coração mesmo frutífero, investe teu tempo aí e rega essa pessoa, e você vai ver que essa pessoa vai dar muito fruto para a glória de Deus. Eu não estou mandando você fazer acepção de pessoas, não. Eu estou mandando você fazer o que Jesus fez. Jesus, ele chamou 12 para estar pertinho dele, se aplicou a essas pessoas, ensinou, investiu, assim. Mas havia um traidor, o traidor estava lá para cumprir a profecia. Jesus sabia que ele tinha chamado, sabia que ele era traidor também. Mas você pode escolher homens fiéis, idôneos, mulheres fiéis, idôneos, e ensiná-las. Quantos podem dizer amém? Avança mais um aí. Aqui é a mesma coisa, com outra palavra, que agora a figura da igreja não é uma plantação, é uma construção. Aí Paulo diz assim, olha, também eu te digo que tu és Pedro. Aqui é o texto que Jesus fala de Pedro, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, a edificação plena é Jesus que faz. Agora, dentro desse trabalho, dessa obra, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, fiz o quê? Lancei o fundamento como, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como. Você vê que de novo são dois verbos.
lançar o fundamento e edificar. Lançar o fundamento e regar é a mesma coisa, e semear é a mesma coisa. Lançar o fundamento é plantar novas igrejas. Quando você prega Jesus para alguém, a pessoa recebe Jesus, está lançando o fundamento nela. A palavra de Deus está entrando, o reino está entrando. E edificar é regar, é a mesma coisa, não mudou nada. Então, na verdade, nosso trabalho é um trabalho simples. Ou você prega, ou você ensina, ou faz as duas coisas. Ora prega, ora ensina, vai fazendo. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Amém? Aí tu fala assim, mas eu sou músico, meu dom é outro. Meu querido, está por fora. Quando vos reunis, um tem salmo, um tem hino, outro tem doutrina. Mas o que é a música para nós? É só instrumental ou tem letra? A nossa música é só instrumental ou tem letra? É letra, é línguas estranhas ou a gente entende o que a gente está ouvindo? Você é edificado quando ouve uma música? É ou não? Claro! Você pode ensinar através da música. Você pode pregar através da música. Eu lembro, quando a gente evangelizava nos morros da vida aí, nas ruas, tinha um lugar que era um desafio para nós. Era a Barca Rio-Niterói. A Barca Rio-Niterói era proibido pregar, mas não era proibido cantar. Então, não é proibido cantar. Aquele rei do Baião, como é que é o nome dele? Cantar. Aquele que já foi embora. Gonzagão, Luiz Gonzaga parece que tocou, fazia forró lá na Barca de Niterói. Foi uma inspiração para nós. Então, se eles suportaram Luiz Gonzaga, vai suportar nós também. E a gente ia para a Barca de Niterói e viajava para lá, ia cantando, voltava para cá cantando, ia para lá cantando, voltava. Cantava, ninguém podia impedir a gente de cantar. Violãozinho e cantava. Se alguém dissesse, você está pregando? Estou cantando. Amém ou não amém? Deus te concede dons, e todos eles estão embutidos essas coisas. Na tua arte, você prega, com a tua arte, você ensina. Pode ser uma obra de teatro, pode ser uma dança, pode ser o que for, mas você está pregando até com a pantomima, né? Aquele teatro mudo lá, você prega e você ensina. Prega e ensina. Quantos entendem isso? Quantos entendem? Você pode semear ou regar com os teus dons, os teus talentos. Mas eu quase não sei falar. A única coisa que eu sei é cozinhar. Pois Deus pode usar você com o teu serviço sem falar. Cozinhar também serve. Mas como, pastor? Minha filha, faz um retiro sem cozinha. Faz uma comunhão na casa sem esses dons, esses talentos. Mas se eu não falar, alguém pode aprender vendo, pode ser tocado pelo teu serviço, pelo teu amor. Eu lembro que na Coreia, as mulheres que eram mais espertas que os homens, eu tenho essa impressão até hoje, elas ficavam estrategicamente em alguns lugares para servir. Então alguém chegava com a bolsa, elas iam lá e se ofereciam, deixa eu te ajudar. Aí carregava a bolsa. Mas elas estavam ali para carregar a bolsa de propósito. Elas queriam ter a oportunidade de servir. Servir um dia, servia 2, servia 3, até a hora que podia dizer, poxa, que você está sempre me servindo. Até a hora que abrisse uma conversa para poder falar de Jesus de uma maneira mais clara. Então Deus dá à pessoa o dom de exortar, por exemplo. O que é exortar? Exortar não é... Isso é evangélico. O evangeliquez nosso traduziu exortar por bater. Mas exortar não é bater. Exortar é animar. É até uma palavra agrícola. É colocar para cima. Exortar. Deus dá a algumas pessoas o dom de exortar. Só que quem exorta muitas vezes nem fala, sabia? Ele chega numa casa, na hora do sofrimento, da dor, e fica ali do lado. É o mesmo que dizer um paracleto, aquele que se coloca do lado para servir, para abençoar.
Então você precisa se ver no corpo de Cristo e conhecer teus dons e servir com teus dons, porque os teus dons, na mão do Espírito Santo, ou vai pregar ou vai ensinar, ou vai semear ou vai regar, ou vai lançar o fundamento ou edificar. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Aí a pessoa se coloca do lado do outro, fica ali, dá um abraço, dá um sorriso, e a pessoa, puxa, você chegou aqui, mas foi tão bom, não foi para falar de marketing de rede, não foi para me enrolar, não foi para me vender nada. Às vezes a pessoa chega, só presença edifica, sorriso edifica, abraço abençoa. Você já abraçou alguém que como você sente a vida passando num abraço? Coisa linda, né? É ou não é? Um abraço, um cumprimento, um sorriso. Eu me sinto muito à vontade, por exemplo, quando eu estou num lugar estranhaço, assim, que eu não conheço ninguém, que eu tenho que falar alguma coisa, de repente eu vejo uma carinha conhecida do irmão que diz: oi. Rapaz, me sinto fortalecido, cara. Falei, tem um aqui comigo, aqui, que bênção, cara. Outro dia, vou contar isso para você, que acho que cabe. Outro dia eu estava em casa, recebi uma ligação assim diferente, uma senhora, me convidando para ir pregar na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Falou: sou o pastor Franco? Eu falei, sim. Aí eu falei assim, ô irmã, chamou de pastor, me identificou, acho que é a irmã. Ela falou assim, sabe o que é que o padre, é a semana do Pentecoste, o padre queria que você pudesse vir aqui falar sobre o Espírito Santo. Eu falei, oba! Fala do Espírito Santo. Engraçado, né? Não existe coincidência, né? Era a semana que eu vinha estudando sobre o Espírito Santo, que eu vinha, sabe, aprendendo sobre o Espírito Santo. De repente ela disse, ela queria que você falasse do Espírito Santo. E claro, eu falei, aí eu perguntei, posso levar alguém? Claro, quem o senhor quiser. Eu falei, que bom. Levei músico, levei Leandro, levei a bandinha Furiosa, e convidei alguns irmãos que moravam lá perto. Falei, junta lá no meio da turma lá, deixa eu ver vocês. Eu me sinto muito animado, fortalecido, quando eu vejo meus irmãos assim, de pertinho, assim, mesmo quando é para grandes desafios, como esse, que foi uma bênção. Outro dia eu conto para vocês como é que foi. Vocês estão curiosos, né? Segura aí, segura que você vai ouvir novidades. Amém? Avança aí. Diz comigo, pregar para ganhar. Batizar para incluir. Mas você não falou sobre batizar, Franco. Tá? Jesus falou, ide pregai, ide batizai, ide ensinai. Ele falou essas coisas, ele falou assim, ide pregai, ide batizar aqui, eu quero te dizer uma coisa, vou falar do que a Bíblia diz, tá, amado? Todo discípulo de Jesus tem autoridade no nome de Jesus para batizar. Então, se você está no lugar, pregou, você batiza a pessoa. Mas tem que esperar o pastor, não sei de onde, querido. Você é discípulo de Jesus, você crê que Jesus te enviou para pregar? O mesmo Jesus que te enviou para pregar, ele não enviou também para batizar? Não foi, ou ele deu uma pausa? Porque é engraçado isso, né? Às vezes, quando a gente é pastor, a gente diz assim, irmãos, vocês têm que ir e pregar. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando for batizar, me chama, que deixa comigo que eu faço. Jesus falou isso em algum momento? Jesus deu alguma ideia de que a pessoa que prega não é a pessoa que batiza? Falou isso em algum momento? Eu tinha na denominação que eu fazia parte, um presbítero muito querido, né? E um dia eu vinha pela rua, novo convertido, conversando com ele, a gente ia visitar algumas pessoas, e a gente vinha conversando, o tema era batismo, né? E ele falou assim, só pastor batiza. Eu falei assim, ô presbítero fulano, estava lendo a Bíblia, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia é fogo, né? Estava lendo a Bíblia, Filipe não batizou o eunuco? Batizou. Falei, Filipe não era diácono? Era. E por que ele batizou o eunuco? Estava errado, não devia ter batizado o eunuco. Batizou, mas estava errado.
Bota a Bíblia na mão de criança, é fogo, né? Nunca mais esqueci disso. O homem é muito complicado. Jesus é muito simples. Ele diz: ir de pregar, ir de batizar. Agora, quando eu falo batizar, deixa eu abrir teu olho. Não é só meter na água, não, filho. E depois tirar e dizer, vai. Batizar fala de incluir a pessoa. A Bíblia, quando fala de batismo na água, mas fala de batismo também no corpo. Inserir o novo. Isso é um ministério lindo, isso é um trabalho tremendo. Quando você vê que alguém é novinho, foi batizado, mas precisa ser vinculado. Ele precisa sentir que é corpo. Deixa eu fazer uma pergunta legal para você. Não precisa levantar a mão, não. Você se sente corpo? Onde você congrega, você sente que você é parte de uma família? Ou você faz parte de um grupo socialmente? Social. Só social. Chega, sai, ninguém sabe quem é você, ninguém te conhece, ninguém te reconhece. Como é que é a tua vida na igreja? Você é a igreja ou você vai à igreja? Quem é você? Porque eu sei a diferença das duas coisas. Eu sei porque eu já fui parte, eu já fui um visitante assim que entrava e saía, né? Mas um dia também eu me senti corpo. Um dia eu fiz parte de uma igreja que eu me senti família. Eu era família, fiquei vinculado. Eu amei muito aquilo. Eu falei, meu Deus, eu sou vinculado. Eu faço parte de uma igreja família, de gente que me conhece, que eu conheço, que a gente se trata, que a gente sai junto. O nosso culto não acaba no domingo, não começa no domingo, a gente cultua Deus todo dia, se relaciona, é uma maravilha. Então, o novo precisa disso, senão ele se perde, senão ele fica religioso aí, desorientado. Quantos me entendem, diz assim, amém? Amém? Diga, ensinar para edificar e enviar. Você fala assim, mas não tem isso. Em Mateus 28 não tem enviar. Tem, amado, está lá. A primeira coisa que Jesus falou não foi pregue. A primeira coisa que ele falou foi ide. A primeira coisa que Jesus fez foi enviar. Como pregarão se não for enviado? A casa do fulano abriu a porta, fulano se converteu. Você pega um discípulo, põe a mão sobre aquele filho amado, diz, filhão, tem uma obra para você. Qual é, papai? Você vai na casa do fulano e vai abrir a tua boca lá e vai falar de Jesus, vai compartilhar Jesus lá. Mas logo eu, é você mesmo. Começa assim, vai. O que eu faço lá? Prega, batiza, ensina e envia outros. Essa é a obra. Prega com teus dons, com teus talentos, batiza, ensina e forma e envia outros. Essa é a obra. Você viu aquela menina que eu falei ontem, a que morreu com 14 anos? Quem assistiu o vídeo dela todo, completo? A maioria de vocês, né? São curiosos, né? Você observou que ela fez discípulos? Que ela tinha uma discípula de 8 anos que ela também enviou para abrir um grupo pequeno? Você observou isso? E a menina quase não sabe nem falar. Fulana falou que eu sou capaz, aí eu acreditei nela, que eu sou capaz, aí fui, que eu sou capaz. A menina tinha uma graça tão grande que ela começou o grupo pequeno dela dizendo assim, ó, Robert, você é muito importante para o meu grupo. Quem é que começa um grupo assim? Adulto. Adulto não tem fé para isso, não. Adulto não consegue crer que uma pessoa já chega para trabalhar. Adulto diz, agora você vai ficar aqui e aprenda comigo, não faça nada, não se mova. Adulto é assim, criança é outra fé. Estava lendo que na China rural existem meninas de 14 anos que já plantaram mais de 100 igrejas, cada uma. 14 anos. Meninas. Mas pode, pastor. Bem, Jesus falou que o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne. Os velhos
sonharão sonhos. Os jovens, diga velhos, jovens, diga velhos, jovens. Alguém podia pensar que o Espírito Santo se derramar só sobre o velho, mas o profeta disse que era sobre os jovens também. Mas ele não parou aí, ele falou: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga filhos, filhas. Diga menino, menina. Alguém podia pensar assim: então, tá bom, se é para o jovem, que seja só sobre nós, os homens, afinal de contas, né? Adão veio primeiro, Eva veio depois. Mas o profeta disse que não era assim. Ele disse que era sobre meninos também e meninas. Ele não disse há uma distinção de sexo. Não há distinção de sexo. Os judeus também diziam assim: essa plebe é maldita. Os judeus diziam. Mas o profeta disse: até sobre essa plebe, os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Os filósofos judeus diziam: o espírito, a profecia, só cabe para os sábios, para os ricos e para os poderosos. Os filósofos daquela época. E o profeta disse: não, até sobre a classe mais baixa, até sobre os escravos, derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Não tem limite para o poder de Deus. Não tem classe, não tem distinção, não tem idade, não tem nada, não tem se é culto, se é inculto, não tem nada disso. E você tem que ser livre e crer nisso. Como aquela criança que disse: ela falou, eu acreditei. Amém? Deus quer você, que está me ouvindo. É você que Ele quer, para fazer uma arruaça no inferno, detonar com o diabo. É por isso que o diabo tem medo de você, porque ele sabe que a hora que você crê, você vai incendiar o negócio, vai incendiar esse planeta. Quantos podem dizer amém? Então você está pronto, em nome de Jesus, para pregar, para batizar, para ensinar, para enviar, se você crer. Se você crer, você vai fazer a obra de Jesus. Tudo é possível que crer. Amém ou não? Avançamos para a quinta verdade. Qual é a quinta verdade? Lê aí para mim. Agora eu queria não falar do teu trabalho, do que você faz. Eu podia começar, essa quinta verdade, na verdade, podia ser a quarta. Eu acho que se eu reeditar esse livro, vou trocar a ordem. Porque essa verdade, inclusive, precede a outra. Que é: o teu ser precede o teu fazer. Eu comecei falando do fazer, tá bom. Mas eu quero terminar falando do que você precisa ser. Porque isso tem mais valor para Deus. Nós somos e por isso fazemos. Vamos nesse texto, juntos. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando o quê? A glória do... Somos transformados de glória em... na sua própria... como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3:18 diz que quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória no caráter de Cristo, na imagem de Jesus. Quantos dizem amém? Avancei. Alguém pode perguntar: mas Franco, como é que eu vou contemplar a glória de Deus? Será que eu tenho que ficar com o olho aberto no culto, ver a fumaça subir? Estou vendo a glória de Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Amado, a Bíblia diz assim: Ele, Jesus,
que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diga comigo, ele, diga ele, é o resplendor da glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Quantos querem ver a glória de Deus? Então nós precisamos ver Jesus. Precisamos ver Jesus. Ninguém conhece o Pai se não conhecer o Filho. Tem muita gente que não vê Deus, conhecer Deus. Querido, Deus já se manifestou em Jesus. De outra maneira ninguém vai conhecer o Pai, porque Deus se deu a conhecer através de Jesus, do Filho. Ele se deu a conhecer, ele se fez homem, falou, agora você vai me conhecer. Porque Deus é tão inatingível que na forma que Ele é, ninguém alcançaria Deus. Então Deus, para simplificar, para nos abençoar, para nos amar, para nos servir, ele se fez de uma forma que todo mundo pudesse conhecê-lo de fato. Olha o que diz a Bíblia: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão e ninguém conhece o Pai, senão e aquele a quem o Filho quiser revelar. A nossa revelação do Pai depende do Filho. Depende do Filho. O Pai, diga o Pai e o Filho, são um. Eu e o Pai somos um, disse Jesus, João 10:30. Diga, quem vê o Filho? Vê o Pai. Ah, mas eu não consigo ver o Pai. Então olha para o Filho, que você vai ver o Pai. O Filho disse assim: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu preciso ver o Filho. Quando eu vejo Jesus, eu vejo a glória de Deus. Avança. Como contemplar então a glória do Senhor? É simples. Ele é o resplendor da glória. Jesus. Diga, Jesus é a glória. Jesus é o resplendor da glória. Amém. Quando eu quero ver Jesus de verdade, eu posso ver em todas as coisas que foram criadas. Aí a gente começa a ver Jesus também. Se alguém quiser ver Jesus, eu posso ver através da criação. Vocês moram num lugar muito bonito, de muita criação de Deus aqui. Vocês podem ver Jesus na criação. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de quê? Das coisas que foram. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ah, nunca li a Bíblia, não sei nada de Deus. Você é indesculpável. Você que olhou a natureza e viu a criação, você é indesculpável, porque a criação fala de um Criador. É o que está escrito. Pois nele, diga nele, foram criadas todas as coisas, diga nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, diga, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando você olha a criação, você pode ver o Criador. Você pode ver Jesus através da criação. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Quando alguém se converte e tem um rosto desvendado, ele está pronto para ver a glória de Deus. O incrédulo não pode ver a glória de Deus. O incrédulo, ele não pode ser transformado na imagem de Jesus. Sabe aquela moça que quer casar com um homem, discípulo de Jesus,
e que se parece com Jesus, ela não pode casar com o incrédulo, porque ele não tem nenhuma possibilidade de ser transformado, nenhuma. Ele é gente boa, mas ele não se parece com Jesus, e não vai ser transformado, porque o véu está no rosto dele, ele não pode contemplar essa glória, ele não pode admirar essa glória. Ver e contemplar a glória de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Olha ali. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos o quê? Visto com os nossos próprios olhos, o que temos o quê? O que contemplamos. Diga para mim, ver, contemplar. Diga ver e contemplar. Por que eu estou fazendo essa distinção para você? Porque o texto que nós lemos originalmente não diz com o rosto desvendado, quando nós vemos a glória, somos transformados. Ele não diz vemos, ele diz quando contemplamos. Contemplar e ver é a mesma coisa? O que você acha? É a mesma coisa? Quem está acostumado com Cabo Frio, vê a praia. Quem está acostumado com Búzios, vê. Não contempla mais. Eu não sei que goste muito do mar. Mas aí traz um amado lá do interior do Brasil que nunca viu esse marzão. Aí ele para diante do marzão e fica... Quanta água! Você fica contemplando, admirado. Se você nunca viu o rio Amazonas, você vai ter esse impacto no Amazonas. Porque não é um riozinho qualquer, o rio Amazonas, é um negócio. Se você nunca viu a Cordilheira dos Andes, diz aí, Samuel, é uma doideira, né? É lindo demais a Cordilheira dos Andes, porque você vai ficar assim, o que é isso? Mas quem mora próximo, do lado das Cordilheiras dos Andes, todo dia passando ali, já não aguenta mais ver aquele negócio. Ele vê. Mas contemplar é diferente. Contemplar é admirar. Nós podemos ver a glória e não contemplar a glória de Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque para contemplar Jesus, a gente precisa admirar Jesus. Admirar. Você admira Jesus? Fala sério. Admira mesmo? Quem admira a humildade de Jesus? Quem fica assim, diz assim, como ele é humilde, eu quero ser assim também. Ele é tão humilde, ele sendo Deus se esvaziou, sendo homem, foi servo, foi escravo, que lindo essa humildade. Como eu quero ser assim? Você admira a humildade? Porque nossos heróis são outros. O padrão dos heróis do homem não se parece com Jesus. Os heróis que o mundo vende não são humildes. São humildes? São. Para você é fácil atender um convite ou para você é difícil atender um convite? Um apelo para receber oração. Não responde não. A palavra veio e rachou contigo. Pá! E aí o pregador diz, irmão, eu quero orar por você que está nessa condição. E você começa, ai meu Deus. E se eu for lá na frente, o que os irmãos vão pensar de mim? Ai Jesus, tem misericórdia. Não, Senhor, tu conhece meu coração, daqui mesmo tu resolve tudo. Tem gente que saída pela direita, né? Mas vamos ver Jesus. Quer ver Jesus um pouquinho? João Batista está pregando. Não é o Franco que está pregando, não é o Samuel, é João Batista, profetão. A mensagem dele era mais ou menos assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, vai produzir fruto digno de arrependimento. Pregador, esquisito esse pregador. E as pessoas vinham atender o convite dele
confessando publicamente as suas más obras. Sabe o que é isso? Eu adulterei mesmo, eu sou adúltero mesmo. Roubei meu patrão, roubei a casa dele. Viu assim? E por eles eram batizados. João Batista nunca fez um milagre, diz a Bíblia. Mas quando ele falava, meu irmão, o chão tremia. E os caras vinham desesperados, arrependidos, querendo se batizar. Aí aparece Jesus e vai andando em direção a João Batista. Aí eu olho para Jesus e falo: meu Deus, tem misericórdia. Um dia eu estava assim, sentado para atender um apelo, pensando o que eu vou fazer lá na frente, o que vão pensar de mim. E de repente o Espírito Santo me dá um abraço. O Espírito Santo sempre me socorreu, assim, sempre, desde que eu me converti. O dia que eu ouvi a mensagem que tocou meu coração e que eu podia ter recebido Jesus, eu endureci e fiquei com vergonha. Mas eu voltei para casa com o Espírito Santo assim: meu filho, você tem tantos motivos para se vergonhar. Você lembra aquela vez que você caiu bêbado e o cachorro lambeu tua cara? Lembro. Você levantou no dia seguinte, encarou as pessoas. Você lembra aquele baile de carnaval que você ia vestido de mulher para a rua, beijava a boca dos outros lá direto, homem, mulher, qualquer coisa tu beijava? Lembro. Você podia se envergonhar disso, mas você não se envergonha de nada disso. E foi me dando uma relação de coisas que eu podia ter a maior vergonha e não tinha. E ele terminou dizendo: por que você tem vergonha de mim? Nesse dia eu estou sentado e pensando: vou no apelo ou não vou no apelo? Ai, meu Deus. E de repente a imagem assim, clara, Jesus entrando na fila para se batizar. Eu não sei se tinha fila, ele estava lá. Eu comecei a pensar. Eu pensei que sempre tinha gente assistindo João Batista, né? Tinha até fariseu lá olhando. Aí veio Jesus no caminho dos pecadores para se batizar. Alguém podia pensar assim: veja, não falou nada, esse não está nem chorando nem gritando, deve estar cheio de pecado. Jesus não tem um pingo de autoimagem. Ele não está preocupado com nada disso. Ele chega lá, João falou assim: não, eu não vou te batizar não, tu que tem que batizar, eu não sou digno nem de desatar tua sandália. Se sou eu, diz assim: então João, aproveita que está aí, se abaixa, resolve essa parada, eu te batizo. Jesus fala: João, cumpre o que tem que ser feito, estou aqui para cumprir. É muito diferente de mim, Jesus. Admirar isso, essa expressão. Jesus pregava a mensagem. Qual era a mensagem que Jesus pregava? Quem se lembra das pregações de Jesus? Eu vou dizer para você qual era a mensagem dele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas de quem era essa mensagem? Quem pregou primeiro? Quem pregou primeiro? João Batista pregou primeiro. Jesus não tinha nem preocupação de dizer assim: ia lá, imitando João Batista, cópia, xerox. Ele é o único original e não tem medo de ser cópia. Nós, não fala de mim, não fala de você não, eu me preocupo de não ser cópia. Eu gosto de ser original. Me custa honrar outras pessoas, me custa honrar outros ministérios, me custa dizer assim: isso aqui eu aprendi com fulano, isso aqui eu ouvi do Beltrano. Me custa, é um exercício que eu tenho que fazer, morrer. Isso não é parte da minha natureza. E olhar para Jesus, o único original, não está nem preocupado com o que vão dizer, se ele é cópia, se ele é imitador, se ele é discípulo, sei lá o quê, se ele é menor. Ele veio depois de João. Podia ter vindo antes, não, ele veio depois. Eu podia falar muitas outras coisas sobre Jesus, da humildade dele, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: nós contemplamos isso?
Nós admiramos ao ponto de dizer assim, pô, eu quero ser exatamente assim. Ou a gente olha e diz assim, é bonito, Jesus é lindo, né? Que bom, que legal. Tá bom, tem nada a ver comigo. Amém. Eu puxei minha avó. Não, eu mexi minha avó, sou igual a ela, assim, estourada, arrebento tudo. Roda a baiana, quebro tudo. Minha avó era assim, eu também. Parece que admira mais a avó que rodava a baiana. Fala toda hora, a boca está cheia de baiana. Parece que admira a avó. Admirar Jesus. Você não é Gabriela, embora se tenha alguma Gabriela aqui, não tenho nada contra o teu nome não, tá? Mas eu me lembrei daquela música da Gabriela que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, você sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. A gente que acha que nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim, vai ser sempre assim. Mas Deus nos chama para ser transformados, de glória em glória, na imagem de Jesus. Você não tem essa síndrome de Gabriela na tua vida, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Chamada e chamado para admirar a glória de Deus e ser mudado por Ele. Quantos podem dizer amém? Você consegue contemplar a humildade de Jesus? Vai refletindo aí. Se quiser eu falo mais mal de mim aí para te animar. Vomito as minhas misérias todas aqui. Avança. O mundo me impede de ver Jesus como Ele é. Você concorda comigo ou não concorda? Os valores estão muito distorcidos. A gente vibra com o Homem de Ferro, Hulk, Super-Homem, destrói tudo, arrebenta mesmo. Ele vai roubando, ele vai tirando. A gente fica admirado com os super-heróis. É o quebra-quebra. Quebra mesmo. Seu... Você quer um exercício legal para edificar a igreja? Quer? Aprende a compartilhar de Cristo. Como é que é isso? É falar dele. O máximo que você puder, fale dele. Quando eu digo falar de Jesus, não é só pregar, assim, ficar pregando, fazer mais. Eu digo assim, falar dele, do que você aprendeu hoje, do que você aprendeu ontem, do que aprendeu sobre ele. Porque todo dia que você tem comunhão com Jesus, ele fala contigo. Porque agora, dá aqui tua Bíblia. Essa Bíblia é grande, olha o tamanho dela. Essa é uma palavra de peso. Olha para a Bíblia. Quem quer ver Jesus? Quem quer contemplar Jesus? Mais que a natureza, mais que as manifestações, mais até do que olhar para o irmão, é esse livro aqui. A Bíblia diz que Jesus é o verbo, é a palavra. Quando você traz a palavra para você, você está trazendo Jesus para você. Quando você coloca lá empoeirando, você está dizendo que Jesus está empoeirando na tua vida. A palavra de Deus é Jesus. Ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade, É impossível você querer ter uma contemplação de Jesus sem contemplar esse livro, se olhar para si e cair dentro dele. Nós precisamos ir a ele profundamente, profundamente em nome de Jesus. Hoje eu li um texto com os irmãos lá no CTM. Acho que vou terminar lendo esse texto com você. Josué. O Espírito Santo preparou essa hora.
Josué capítulo 1, eu vi uma pergunta do irmão Amado. Ele falou assim, impressionante, né? Como é que Deus diz para Josué ser forte e corajoso? Josué? Se fosse para outro cara, mas para Josué, ser forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 7, ele começa assim: tão somente ser forte e muito corajoso. Ele pergunta assim, parece sem sentido Deus dizer para Josué, ser forte. O cara era o maior guerreiro, cara combatente, valente. Josué era um daqueles espias que não recuou, que dobrou a idade dele, 40 anos depois foi lutar a guerra ainda como um jovem. Como é que Deus diz para esse homem ser forte e ser corajoso? Mas você tem que entender o que Deus está falando. Deus não está falando, Josué, ser forte e corajoso na hora de usar a espada, ser forte e corajoso na hora de pegar o escudo, ser forte e corajoso na hora de lutar. Deus não está falando isso. Olha o que Deus está falando. Ele está dizendo assim, ó, ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Mudou o esquema. Eu estava dizendo para os irmãos, falei, irmãos, você começa a pregar um reino de Deus, as pessoas começam a jogar pedra em você. Jogar pedra mesmo, persegue, legal. Você, tem coisa que se eu falar aqui, tu vai dizer assim, não é verdade, né? Como pode ser? Quantos conhecem Ideraldo aqui? Ideraldo, um pastorzão amado, lá de Jalema. E dava quando era pastor de uma denominação, ele começou a andar com a gente, ele começou a receber ameaça de morte. Alguém ligava para casa e dizia assim, ô pastor, negócio é o seguinte, tu está andando com esse tal de Franco aí, vigia aí, eu sei onde tua filha estuda, eu sei qual ônibus que ela pega, eu sei a hora que teu filho sai, bilhetinho por baixo do gabinete dele. Que influência ruim estava dando a Ideraldo? Era simples. Ideraldo estava recebendo a palavra do reino, ele queria sair das trevas e ir para a luz, botar a miséria dele em pauta. Ele queria limpar a área, pegar aqueles oficiais que ele sabia que estavam em adultério, todo arrebentado, e tratar de tudo. A única coisa que ele queria era viver a palavra. Agora, para viver a palavra tem que ser macho. É isso que ele está dizendo. Ser forte e ser corajoso para cumprir essa palavra. Não é para lutar não, Josué, porque lutar com a espada eu sei que você luta. Ir lá para o meio do povo, pegar a espada, cortar todo mundo, eu sei que você faz. Mas eu estou te chamando para outra coisa. Olha o que ele segue dizendo. Ele diz assim, ó, ser forte e corajoso, muito para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não é um chamado para uma luta qualquer não, amado. Não é um soldado para uma luta, é uma luta pela palavra, de ter contato com ela, que é uma outra visão que a gente tem de Jesus. Jesus é cordeiro, é humilde, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Jesus nunca teve medo de ninguém, nunca correu da raia. Na noite que ele foi traído, na noite que vieram buscá-lo, ele falou: é a mim que vocês procuram, deixa esses homens para lá. É assim. Jesus enfrentou o Getsêmani dele só, os discípulos foram dormir, cansado, vencido. Jesus é guerreiro. Quantos podem dizer amém? Pode dizer amém ou não? E quando você é um discípulo de Jesus e quer conhecê-lo e admirá-lo profundamente, você tem que assumir um compromisso com essa palavra. E não dá para deixá-la de lado. Não dá para encontrá-la de vez em quando. Quer crescer legal?
Quer ser firme mesmo? Quer seguir esse caminho? Não deixa a Bíblia longe de você. Se você pensar assim, ela é a palavra, Jesus é a palavra, o céu está perto de mim, Deus está perto de mim. Abra esse livro diariamente, leia, contra tudo e contra todos. É uma luta, é uma batalha. Tem que ser forte e corajoso, muito corajoso, para assumir essa palavra. Muito corajoso. Aplica na tua vida, aplica na vida dos discípulos. Veja Jesus nela, de Gênesis a Apocalipse. Contemple Jesus, porque Ele está aqui. Jesus está aqui, ó. Mais do que em qualquer outro lugar, Jesus está nesse livro. Quantos podem dizer amém? Quantos creem no que eu estou dizendo? Você crê nisso? Então, não diga como as pessoas costumam dizer: caminhar é bom, né? Faz bem à saúde. Caminha? Não. Orar é uma beleza, ora também não. Ora pouco. Ler a Bíblia faz bem. Ler, não. Comer saudável é uma beleza. Um dia eu vou ser saudável. Come qualquer porcaria, mete para dentro. Amado, o que adianta você saber um monte de coisa boa e não faz? Ai, irmão, isso é uma beleza para a saúde. Outro dia eu estava vendo na televisão, tinha um especialista dizendo: oh, maravilha. Faz? Não. Se não faz, alguma coisa está muito errado. A gente não pode dizer: esse livro é santo, é a palavra de Deus, e você não gasta nenhum minuto por dia com ele. É pior, muito pior, incomparavelmente pior do que você dizer: caminhar faz bem. Quanto caminha uma vez por ano? Tem que estacionar perto para ir andar pouco. Não adianta. Mas só que esse dano aqui é maior, tá, amado? Esse dano é maior. Você ficar longe dessa palavra, o dano é muito maior. Vamos orar?